Enfim, um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o João Sabino. Eu trabalho na 99. Eu vou contar um pouquinho da experiência da 99 com regulamentação e como é importante essa questão da regulamentação para as startups, né? Se você pega a velocidade da tecnologia, a velocidade da inovação, ela com certeza é muito mais rápido do que a velocidade do processo legislativo, né? Se você pegar um projeto de lei comum, ordinário, na Câmara dos Deputados Federais, a partir do momento que um deputado apresenta um projeto, ele vai ser distribuído pela mesa, a primeira mesa vai ver se já tem outros projetos parecidos, vai a pensar ou vai correr individualmente, destina para cada uma das comissões competentes lá na Câmara, né, Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, essas duas sempre têm que passar. Se é, por exemplo, um projeto de transporte, de aplicativo de transporte, vai passar pela Comissão de Transporte, tudo. Se não for no ano eleitoral e o projeto tiver agenda, tiver pressão popular, pressão da mídia, pressão de empresas, lobbies regulamentados e organizados, digamos que ele levaria aí, numa estimativa positiva, 2 anos e meio, 3 anos para ser aprovado. Na Câmara, depois ainda passa para o Senado um outro projeto, um outro processo totalmente distinto e também demorado, vai para a sanção e veto do presidente. E aí, muito provavelmente, quando essa regulamentação sai, ela já é ou atrasada, porque a tecnologia já evoluiu, ou aquele serviço, muitas vezes, nem existe mais. O que fazer nesses casos, né? Quando o pessoal da 99 me chamou para ir conversar com eles, a gente ainda era bem startup mesmo, tinha, acho que, menos de 100 funcionários, hoje a gente já está mais de 1.200, então a gente cresceu aí 10 vezes em 2 anos e meio, mais ou menos. O pessoal estava um pouco perdido, falou assim, olha, João, nós éramos, à época, 99 táxi, a gente só fazia serviço de táxi. Hoje a gente já há 2 anos virou só 99, né? A empresa de mobilidade se tornando uma empresa de conveniência, né? Esse é um outro ponto. Mas até aquele momento a gente fazia, literalmente, a intermediação e agenciamento de corridas de táxi. Tá? E a regulamentação, seja local, seja federal, nem sequer falava que aquilo poderia ser feito por aplicativo. Se tinha alguma regra ou outra, falava de radiotáxi, de cooperativa de táxi. O que fazer nesses casos, né? A pergunta que me foi colocada pelos founders na época era: seguimos as regras ou vamos contra as regras? E o que eu respondi, eu falei assim, acho que nenhum nem outro. Primeiro porque seguir as regras, o famoso follow the rules, né, pode se tornar muitas vezes o follow the fools, né? Sigam os tolos e morram com eles, né? O seu negócio vai morrer em algum tempo se você seguir literalmente o que está escrito na lei ou em qualquer normativa. E eu costumo dizer também, se direito fosse ler só lei, a gente não precisava fazer faculdade, né? Eu sou da época do Vademecum, então pegava o Vademecum, lia o Vademecum e ia lá, né? O direito não é isso. Tem interpretação, tem hermenêutica, filosofia do direito, todos os outros campos para você poder fazer trabalhar com aquilo, né? Mas, por outro lado, também, e naquele momento a gente já estava até recebendo no Brasil concorrência com outros tipos de produto que vinham mais naquela linha do break the rules, né? The rules. Não estou nem para regulamentação, não me importo que esse tipo de serviço ou produto seja proibido, não quero falar com o governo, estou aqui para garantir o direito de ir e vir, simplesmente como se esse fosse o único direito ou princípio que a gente deveria observar nas nossas vidas. Eu falei, olha, eu acho que, então, nenhum nem outro. O que a gente tem que fazer aqui, de acordo com os valores de vocês, com os meus também, é fazer o caminho do meio, que é o shape the rules. Vamos usar as regras, adaptar as regras para a tecnologia, trabalhar como elas estão hoje, no que elas nos permitem, ter uma interpretação, até certo ponto, uma interpretação favorável a gente, mas que não saia daquele limite legal, mas também vamos trabalhar paralelamente para melhorar essas regras, criar novas regras, trazer informação para os decisores políticos e os formuladores de leis para que editem ou formulem novas regras. A maior dificuldade dos deputados, senadores, vereadores, quem quer que seja, é a assimetria de informação.
Esse pessoal não consegue entender como, não tem conhecimento como funciona a tecnologia, e o nosso papel é informar. É lá explicar, por exemplo, como funciona um serviço de aplicativo. Serviço de aplicativo de transporte, nós não somos uma empresa de transporte. Nós somos um software, fazemos intermediação e agenciamento de corridas, licenciamos um software. Só essa diferença tem consequências jurídicas, tributárias, societárias, trabalhistas, imensas. Então, trazer detalhes simples e principiológicos como esse já faz toda a diferença para poder ajudar esse pessoal a fazer a regulamentação correta da tecnologia. E se você pegar também na história internacional da regulamentação em tecnologia, a gente tem exemplos dos dois lados, né? Você vê, por exemplo, a AT&T no começo da década de 90, quando foi considerado um monopólio e obrigada a se dividir em várias empresas, né? Aquela empresa que ficou para a AT&T mesmo, serviços de chamada a longa distância, isso hoje não existe mais via telefone. Quem faz ligação DDD por telefone hoje? Você tem Skype, você tem WhatsApp, diversos outros meios de se comunicar. E, por outro lado, todo aquele universo que nem existia ainda, como comunicação via internet, via chat, tudo, acabaram criando empresas hoje que superam em muito os valores, os valuations de todas aquelas empresas que existiam antes. Facebook, WhatsApp, etc. Por outro lado, também, você teve empresas que ficaram, digamos assim, um pouco perdidas nesse ambiente de pressão por regulamentação, pressão governamental de órgãos regulatórios, antitrustes, e que acabaram, de certa forma, perdendo um pouquinho do bonde da história e só agora estão conseguindo se recuperar. Exemplos: IBM, Microsoft. A IBM e a Microsoft ficaram durante tanto tempo discutindo-se, lutando contra o espectro da AT&T de obrigarem a serem divididas, que acabaram perdendo um pouco o tempo dessa inovação e estão só voltando a liderar esses mercados mais recentemente. Mas voltando um pouco ao caso da 99, naquela época, como eu disse, a gente fazia só corrida de táxi comum, tá? E aí a gente começou primeiro a trabalhar para uma regulamentação local que permitisse que essas chamadas pudessem ser feitas também por aplicativo, ou seja, não sermos enquadrados como uma empresa, uma cooperativa de táxi ou uma empresa de serviços radiofônicos, como eram chamados para a chamada de corridas. Um outro caso muito interessante que a tecnologia trouxe foi a questão da criação do táxi executivo em São Paulo. A gente apurou nos dados que a gente possui, cada corrida gera uma enormidade de dados, que existia uma demanda gigantesca em São Paulo, reprimida por táxi executivo. A gente está na capital do negócio do país e não existia uma categoria de carro que atendesse executivos, pessoas que fossem a São Paulo a negócio e que gostariam de andar em carros mais luxuosos ou com outro perfil. E a gente levou esses dados para a prefeitura e, a partir destes dados, a prefeitura criou uma nova categoria de táxi. O táxi, eles chamam de táxi preto. Na 99 chamam 99 top, em outros black ou qualquer outra nomenclatura. Mas, basicamente, se vocês pegarem o decreto que criou esse táxi executivo, depois ele sofreu algumas mudanças, mas ele é, na essência, um táxi tecnológico. Tá? Principalmente porque ele disse que a tarifação da corrida não era mais feita no taxímetro físico. E por quê? Porque a gente chegou para a prefeitura e perguntou para eles assim: vocês sabem como funciona o taxímetro físico? Aí o cara, sei, é um sensorzinho ali na roda que calcula quanto que o carro rodou. Eu falei assim, mas vocês entendem como é que ele mede? Assim, claro, a gente que fez. Fez quando? 1972. E a gente estudou isso muito a fundo e a gente descobriu que o taxímetro físico ele tem duas formas de medição: por tempo ou por distância. Prestem bem atenção no ou.
Então, assim, ou ele marca que o carro está parado, e aí ele tem uma tarifa, uma fração de hora, né, por minuto, quanto tempo ficou parado, e tem uma tarifa aplicada naquilo, ou ele marca que o carro está rodando, e aí tem outro tipo de tarifa para cobrar. Então, basicamente, quando você pega um táxi, aquela tabela da prefeitura, tarifa inicial, quilômetro rodado em bandeira 1, quilômetro rodado em bandeira 2 e hora parada, né? Só que o grande lance é o seguinte, a forma de medição, ela é ou. Então, ou ele marca a hora parada, ou ele marca que o carro está andando. Só que ele só muda de um sistema para o outro a partir de 20 km por hora. Ou seja, em 1972, quando não existia trânsito em São Paulo, ou era muito menor, você não sentia tanta diferença assim, porque se você pegar uma corrida, a gente fez esses testes, uma corrida saindo, quem conhece São Paulo, ali no Shopping Eldorado, na beira da Marginal Pinheiros, e fosse para o centro da cidade às 6 horas da tarde, sem usar o corredor de ônibus, num trajeto de mais ou menos ali, vamos dizer, 6 quilômetros, esse táxi vai fazer esse trajeto todo o tempo abaixo de 20 km por hora. Então, o taxista vai receber como se estivesse parado, ou seja, muito menos, mas ele está andando e parando, gastando o carro, esquentando o carro, gastando freio e embreagem, então ele tem um prejuízo muito maior. O que a gente propôs? Olha, se o táxi vai ser inovador, digital, feito pelo aplicativo, vamos colocar o taxímetro digital. E o taxímetro digital ele não vai ser hora parada ou carro andando, vai ser E. Então, ele calcula as duas coisas e a gente fez um algoritmo que fazia o quê? Transformava ele num otimizador. Então, saímos do taxímetro físico, entramos num taxímetro digital que passou a ser um otimizador. Como que ele fazia isso? Um exemplo. Numa corrida naquela do exemplo de 6 horas da tarde, ele ia calcular um valor mais alto. Por quê? Porque o táxi teve mais desgaste. Então, remunera melhor o taxista, que gastou mais, que desgastou mais o seu carro, e torna a corrida mais justa. Por outro lado, se você pegasse aquela mesma corrida, saindo do Shopping Eldorado, e indo para o aeroporto de Guarulhos às 4 horas da manhã, ou seja, quem conhece São Paulo, você ia pegar praticamente as duas marginais, Pinheiros e Tietê. Por que pagar 100, 120 reais se ele manteve uma velocidade constante, média, não teve nenhum semáforo, não teve que usar freio, embreagem, então esse valor caía bem mais. Pagava-se menos para o taxista e cobrava menos do usuário, porque aquela corrida teve um gasto menor. Então, isso são exemplos de tecnologia, de regulamentação que surgiram a partir da tecnologia. O caso mais conhecido da 99 e das outras empresas de aplicativo de transporte é realmente a regulamentação dos carros particulares através da Lei Federal 13.640, que saiu agora em março desse ano. Depois de mais de 2 anos de trabalho em Brasília, onde os aplicativos se reuniram em associação, juntaram as suas forças e fizeram todo um trabalho coordenado de redução da assimetria de informação com os legisladores federais, a gente conseguiu uma lei que ela é bem favorável à tecnologia, aos aplicativos e ao desenvolvimento de outras tecnologias nessa seara. Mas não foi fácil. Se vocês pegarem a primeira versão, o primeiro projeto aprovado na Câmara dos Deputados, em setembro de 2016, 17, perdão, ele é horrível. Assim, ele praticamente acabava com todos os aplicativos porque ele mandava a gente colocar nos carros particulares placa vermelha. Placa vermelha é táxi. Placa vermelha é quem dá ao município. Ou seja, você limita o número de carros, você dá ao município o poder de dizer quanto que a empresa pode cobrar e várias outras limitações. Depois esse projeto foi para o Senado, ali no Senado um fórum mais restrito, um nível técnico um pouquinho mais alto, a gente conseguiu sair de lá com um projeto bem melhor. Quando chegou na Câmara de volta, perdão, quando chegou na Câmara de volta, porque como teve alteração no Senado, volta para a Câmara, o projeto era originário da Câmara, a gente conseguiu aquele caminho do meio tão famoso nas relações governamentais. Eu costumo sempre dizer, em estratégia de relações governamentais, você tem que sempre chegar pedindo tudo, né? Mas ciente também do que você está disposto a entregar, a negociar ou abrir mão, porque sair ganhando tudo é sempre muito difícil, principalmente quando você está discutindo ou negociando com centenas de atores que têm um voto individual. Mas, enfim, tudo isso para dizer que
Regulamentação é uma coisa muito importante no universo da tecnologia, das startups, das empresas, envolve muito conhecimento jurídico e de advogados. É, muitas vezes, um fator decisório para a empresa começar a existir, continuar ou morrer, e, principalmente, também é uma das coisas mais avaliadas em processos de investimento, valuation, tudo. Qual é o risco regulatório que aquela atividade, aquela empresa tem naquele T0, vai ter em dali 3 meses, 1 ano e 2 anos. Então, constituir essas áreas, privilegiar essas áreas e dar uma atenção a essas áreas é uma questão muito importante para esse universo das startups. O último caso, acho que eu tenho mais 2 minutinhos, de tecnologia e regulamentação aplicada também ao universo das startups, é um case que a 99 desenvolveu, e eu tive o privilégio de participar dele desde do dia zero, porque foi uma coisa que eu discuti na minha última entrevista com o CEO. Ele me perguntou o seguinte: João, o que você faria de diferente na 99? Depois de ter falado com todo mundo aqui, queria saber, minha única pergunta para você, o que você faria de diferente? Eu falei o seguinte: olha, eu tive uma experiência um tempo atrás como chefe de gabinete na Prefeitura de São Paulo, e eu era gestor do contrato de locação de carros. E eu assinava todo mês aquela ordem de pagamento com ódio no coração de ver o nosso dinheiro dos impostos que a gente paga indo embora e sendo desperdiçado. Por quê? Existiam mais de 2.200 carros alugados que passavam 95% do tempo parados. Buscavam servidores em casa, deixavam na prefeitura. Levavam um servidor para uma reunião, ficava lá 2 horas esperando. Eu achava aquilo um absurdo. E é um absurdo. E eu não me conformava como a gente não poderia usar a tecnologia para melhorar aquilo, mas eu não tinha a mínima ideia como, e a resposta que eu dei para o senhor, eu falei assim: olha, eu trocaria tudo isso, e ele: como eu não sei. Contrata aí que eu vou entender como é que funciona esse aplicativo aí, vou chamar todo mundo e a gente vai mudar. E foi dito e feito. Eu entendi como é que funcionava, comecei a conversar, a gente já criou uma associação de todos os aplicativos, comecei a conversar com esse pessoal que isso era não só responsabilidade nossa de trazer a tecnologia mais perto da sociedade, mais perto do governo, e não pensar só no business em si, mas também de fomentar a inovação num setor muito carente disso, né? E a gente começou a fazer reuniões com a prefeitura, começamos a fazer uns pilotos, começou a dar certo, e depois, em 2017, houve uma licitação na qual mais de 15 aplicativos participaram, a gente ganhou essa licitação e a gente fez toda a troca da frota da prefeitura por aplicativos, ou seja, os 2.200 carros eles foram ou devolvidos para as locadoras ou leiloados, e todo esse serviço hoje é feito por aplicativo de transporte por demanda, ou seja, saiu de um serviço que era à disposição para um serviço por demanda. O total gasto por ano antes dessa troca era de mais ou menos 180 milhões de reais. A expectativa de gasto hoje é de, no máximo, 50 milhões, ou seja, uma economia de 72%, numa coisa que a gente levou 3 dias para virar a chave. A gente assinou o contrato num dia, no outro dia a prefeitura colocou na base os dados dos servidores, e no dia seguinte estava todo mundo habilitado no seu celular para fazer aquelas corridas corporativas. Com esse montante economizado, a Prefeitura de São Paulo consegue fazer, por ano, 25 UBSs ou UPAs, 50 creches ou 6.400 moradias. Então, tem muita coisa legal para fazer em tecnologia, tanto no setor privado, mas também na sociedade, no governo e tudo. E, para encerrar, eu queria fazer uma provocação, que, na verdade, eu fui provocado por uma amiga, que é head de diversidade do Google, e ela escreveu um post falando assim: não participe de eventos onde só tem homens, onde só tem pessoas brancas, tal, não participe, não participe. E aquilo me pegou e falou assim: nossa, eu acho que eu estou participando muito de eventos assim. Eu não vou deixar de participar, mas eu vou fazer a minha parte em trazer isso, a chamar a atenção disso, né? Vamos prestar mais atenção nas coisas que a gente faz meio que no automático, né? Tanto nesses exemplos que eu dei, assim, olha, você está gastando 180 milhões de reais, tem uma solução ali que é só aplicar, né? Mas vamos perceber também
o que a gente pode fazer para favorecer o ambiente local. Fico super feliz de ser convidado aqui pelo Leandro, pelo Odair, pelo pessoal que foram meus alunos lá em São Paulo e trazer esse evento para cá. E a gente tem que favorecer o local mesmo. Assim, o meu sonho, eu costumei falar, assim, é que daqui a um ano a gente repita esse evento e eu e meus colegas, a gente vem aqui para assistir vocês. Vocês falarem das experiências de vocês falarem dos cases de vocês, com mais mulheres aqui na frente, com mais pessoas das mais diversas raças, orientações sexuais aqui falando isso. Então, vamos prestar atenção nessas coisas também, porque muitas vezes a gente leva as coisas no automático e a gente precisa se indignar com a gente mesmo. Hoje, acho que é muito comum a gente se indignar com o outro, no Facebook, xingar todo mundo, mas a mudança começa com a gente aqui. Obrigado.